Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Hamlet, do Shakespeare. Eu li esse livro esse mês de março com a Aline e com a Claire. A Aline já gravou um vídeo super detalhado sobre Hamlet, que eu vou deixar o link aqui embaixo. O vídeo dela tem 26 minutos, tá realmente muito completo. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o enredo e sobre os principais temas do livro, porque a Aline já fez isso. Eu vou falar aqui pra vocês sobre o que eu achei de mais interessante em Hamlet. A história de Hamlet é a seguinte: Hamlet é um príncipe dinamarquês. O pai dele tinha sido rei, mas o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu, o tio dele, Cláudio, que era irmão do pai de Hamlet, assumiu o trono. E logo em seguida, o tio de Hamlet casou com a mãe de Hamlet. Hamlet não ficou nem um pouco satisfeito com isso, ele considerou isso um incesto, porque o tio dele se casou com a mãe dele muito pouco tempo depois da morte do pai. Inclusive, ele faz uma piada, ele encontra um antigo colega de escola e o antigo colega de escola fala: "Ah, eu vim pra Dinamarca para o enterro do seu pai." Aí Hamlet fala: "Para o enterro do meu pai e para o casamento da minha mãe, né? Porque o banquete servido foi o mesmo." Então Hamlet não tá nem um pouco satisfeito com isso. Hamlet, ele é um personagem muito interessante. Ele é provavelmente um símbolo do homem renascentista. Hamlet, ele tem uma característica bem interessante. Ele mistura um pouquinho do teatro trágico da Idade Média com o foco no ser humano, que já é característica do Renascimento. Provavelmente porque, como a peça foi escrita em 1601, ao que tudo indica, ele já bebeu dessas duas fontes, dessa transição da Idade Média para o Renascimento, de Elizabeth I para Jaime I. A grande questão aqui colocada em Hamlet é uma questão que todos nós, como seres humanos, enfrentamos, que é a questão filosófica de viver ou não viver. É o famoso ser ou não ser. Hamlet, ele vai colocar da seguinte forma: eu vou ler aqui o trecho para vocês, que é o trecho mais eu acho relevante da peça. Ele diz o seguinte: ser ou não ser? Essa é a questão. Será mais nobre suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer, morrer, dormir? Então a pergunta que ele faz aqui é a seguinte: você pode viver, escolher viver, porque é sempre uma escolha, mas aí você vai ter que aguentar todos os golpes do destino com as suas consequências, porque muitas vezes para enfrentar o destino a gente tem que abaixar nossa cabeça, a gente tem que fazer escolhas que não são tão éticas nem tão morais, ou então a gente pode escolher lutar, ter coragem, se rebelar e morrer. E Hamlet se pergunta: e agora? Que caminho eu sigo? Porque a grande questão é que Hamlet, ele recebe uma visita do fantasma do pai dele, e o fantasma do pai dele pede a ele vingança. Ele diz que Cláudio matou ele. Além de ter casado com a mãe de Hamlet, Cláudio teria matado o pai de Hamlet. E ele pede a Hamlet vingança. E Hamlet passa o livro inteiro se questionando se ele vai ou não completar esse caminho da vingança. E ele sabe que muito provavelmente, se ele completar o caminho da vingança, que as consequências que virão para ele serão consequências que ele provavelmente não vai conseguir controlar. E ele entra numa crise existencial por conta disso. Ele é muito racional, ele é muito intelectual, como eu já falei, ele é o símbolo do homem renascentista. Então, esse é um livro, esse é uma peça que ela se passa quase toda dentro da cabeça do Hamlet. Ora ele sabe o que ele quer fazer, ora ele não sabe o que ele quer fazer, mas boa parte do livro ele passa se questionando. E o livro é muito interessante nesse sentido. Eu me lembrei muito de uma frase do Albert Camus, a pronúncia não deve ser essa, mas enfim, que diz que a única questão filosófica relevante é o suicídio. E Hamlet coloca essa mesma questão aqui. Ele diz o seguinte: esse é o motivo que prolonga a desdita desta vida. Quem suportara os golpes do destino, os erros do opressor, o escárnio alheio, a ingratidão no amor, a lei tardia, o orgulho dos que mandam, o desprezo, que a paciência atura dos indignos, quando podia procurar repouso na ponta de um punhal? Quem carregara, suando, o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado de onde nunca ninguém voltou, não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse que ignoramos?
Então ele pergunta o seguinte: se a gente soubesse o que existe depois da morte, será que a gente escolheria continuar vivo? E ele conclui que o que mantém as pessoas vivas é o desconhecido, é o medo da morte. Como a gente não sabe o que vem depois, a gente escolhe viver. Mas se a gente soubesse o que vem depois, será que a gente escolheria viver? E ele fica com essa pergunta sempre para ele. Hamlet, ele recebe essa tarefa do fantasma do pai dele e essa tarefa começa a pesar sobre ele. Começa a pesar tanto sobre ele que, como uma forma de se proteger, provavelmente do olhar alheio, mas também de se proteger dele mesmo, ele começa a fingir que ele é louco. Esse é outro grande tema do livro, é a loucura. E chega um ponto em que ele não tá mais fingindo, ele tá de fato tendo episódios de loucura. Porque as questões que ele se coloca são tão profundas que ele não consegue evitar cair um pouco na loucura, sabe? O Hamlet, ele enfrenta um sentimento muito grande de dor, de sofrimento, de impotência, porque ele não consegue escolher. Ele passa o livro inteiro sem saber o que fazer. E essa é a grande questão de Hamlet, por isso eu achei que a temática é muito mais difícil que a temática de Macbeth, porque ela tá centrada numa escolha que é trágica. O Hamlet mata o tio dele, tem que conviver com isso pelo resto da vida, ou então Hamlet não mata o tio dele, ele também vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. São duas escolhas trágicas, sabe? E por isso o Hamlet não consegue se decidir. Outra questão bem interessante aqui é que Hamlet, ele influenciou muito a psicologia. Eu acho que a Tati, que é psicóloga, ela poderia falar muito melhor sobre esse tema do que eu, mas o Freud, ele entende que essa reticência do Hamlet em matar o tio dele tem muito a ver com o fato de que ele se sente culpado porque ele queria estar no lugar do tio. Ele queria ser o tio que mata o pai e fica com a mãe. Mas pelo fato de ele não ter feito isso, de ele se sentir culpado por esse sentimento, ele não consegue matar o tio. E é por isso que ele fica o livro todo hesitando entre matar ou não matar o tio. Ou seja, entre se sentir culpado pelo desejo que ele tem pela mãe ou não se sentir culpado pelo desejo que ele tem pela mãe. Eu não sei até que ponto isso tem algum sentido. Eu acho que tem muito a ver com o complexo de Édipo também. Provavelmente as duas coisas estão ligadas. Eu acho as interpretações de Freud um pouco exageradas às vezes, mas talvez seja porque como eu não estudo psicologia, eu não entendo de psicologia, eu não sei interpretar muito bem. Mas uma coisa que ele fala faz sentido. Ele diz assim: se o Hamlet tem problemas com matar pessoas, então por que ele mata um determinado personagem aqui no livro e não sente culpa nenhuma? Então o problema dele é matar o tio. E daí vem a interpretação do desejo pela mãe. Lacan também faz algumas interpretações sobre Hamlet. E até hoje muitos psicólogos interpretam Hamlet nos cursos de psicologia. Então, resumindo, é isso. Hamlet é uma peça complicada, é uma peça que não apresenta respostas, é uma peça extremamente filosófica, psicológica. Hamlet é um personagem multifacetado. A gente vai ver horas um herói, horas um amigo leal, horas um filho dedicado, mas a gente vai ver também um homem reticente, um homem que às vezes ele é cruel, um homem indeciso, um homem que tem episódios de loucura. Então, provavelmente o que torna Hamlet tão interessante para tantas pessoas é porque a gente passa a peça inteira tentando entender Hamlet. Infelizmente, no final, pelo menos eu não consegui entender muito bem ele. Eu acho que eu teria que reler essa peça 5, 6, 7 vezes para conseguir entender tudo que a peça traz. Mas para mim, essa questão filosófica do ser ou não ser foi o que ficou assim de mais interessante da peça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só dei uma pincelada mesmo porque o vídeo da Aline tá bem completo, então eu não queria ser repetitiva. E beijo, até o próximo vídeo.